com vocês, porque a minha intenção é pregar 3 horas com facilidade. Mas brincadeiras à parte, me permita aqui pontuar pouquíssimas coisas, mas extremamente necessárias. Primeira dessas coisas, semana que vem entraremos em mais uma série de mensagens, e essa série de mensagens tem um propósito de trabalhar o pertencimento na nossa casa. Está vendo aí nas telas? Kelinha, você é demais, obrigado. Falei com ela, hoje à tarde para agora ela já deu jeito. Então, olha, Deus abençoe, Kelinha. Que pena que eu vou te perder, Kelinha. Mas você vai, mas meu coração continua entrelaçado. Depois eu explico. Oi, Celinha? Vamos com ela. Eu estou orando para o Senhor para me dar dinheiro para eu ir lá visitar Portugal. Já tem que visitar o Cavoli. Só não tem dinheiro. Mas veja bem, a partir de semana que vem, 3 domingos. Porque no 4º domingo vai ser a conferência das mulheres. Então, olha, no dia 5, no dia 12, no dia 19, nós iremos aqui iniciar uma série de mensagens chamada Juntos para Pertencer. Tem alguns propósitos muito específicos e que hoje, pela mensagem, já vou tratar algumas coisas. Mas oficialmente, a partir de semana que vem, a nova série de mensagens, Juntos para Pertencer, e aí a primeira mensagem semana que vem vai ser o valor de adorarmos juntos. Esse momento como hoje, como isso edifica. Então, qual é o melhor lugar para estarmos em uma celebração? Juntos. E aí, a partir de semana que vem, a começar de semana que vem, trataremos Juntos para Pertencer, e como é bom adorar o Senhor juntos, vai ser a primeira temática. Tendo dito isso, segundo aviso muito importante, semana que vem, à noite, eu não estarei aqui, e justamente eu não aviso, porque eu aprendi assim, pastor, não avisa, porque tem irmãos e irmãs que quando o senhor não está, e avisa, não vem. Eu falei, não, a igreja é uma igreja abençoada, madura, o pessoal está fluindo. Então, como vamos fazer semana que vem? Eu vou precisar atender um convite de uma igreja que está me convidando algum tempo, e eu não vou. Mas por conta das atividades aqui da igreja. Mas dessa vez eu percebi que era importante por conta de algo que vamos fazer também. Então, de manhã, teremos a ceia normal e à noite também teremos ceia. Mas o pastor falou que não vai estar à noite, então como será a ceia da noite? E aí que vai ser o especial, porque já conversei com o Ministério Diaconal e eu quero agora fazer uma comunicação muito importante para a igreja. Nós estamos crescendo e para crescermos nós precisamos cada vez tratar e cuidar da igreja. Por mais que eu ame todos os irmãos e me sinto amado por todos, eu percebo que uma única pessoa, ela tem as suas limitações quanto aos cuidados. Mas é claro que para ter mais do que uma pessoa, é necessário muito ajuste, é necessário visão, missão, propósitos, para que haja uma edificação e não uma destruição. E nosso desejo como igreja, e nós temos orado por isso, é que a partir de domingo que vem nós vamos começar, uma diaconisa, Maria Alice, falou, pastor, é um estágio. Falei, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então eu aprendi com uma igreja e eu estou com alguns anos querendo adotar isso aqui na nossa igreja. Cavoli não foi possível porque ele teve que vir dos Estados Unidos rápido e voltar para os Estados Unidos. Mas vamos começar com outro irmão que já terminou o seminário, está terminando uma convalidação, integralização de certificado para ser reconhecido pela denominação batista, mas a minha oração não é, neste momento, ordenar outro pastor neste momento, entenda bem, e eu estou falando com muito cuidado para vocês ficarem entendidos. O nosso desejo como igreja é começar a preparar um time em que no futuro, se Deus confirmar, estiver no coração da igreja, o coração também daqueles que vamos nos inclinar para isso, aí, ou seja, começando agora para o meado do ano 2026, pode acontecer, 2027, uma outra pessoa pode acontecer,
mas a ideia é um estágio por vez. Até aqui vocês estão entendendo bem? Está ficando claro para vocês? Então veja bem, trazendo essa novidade, por isso que eu estou dedicando tempo para explicar, domingo que vem, a ceia vai ser com o nosso irmão à noite, nosso irmão Web Tito. E ele falou assim, pastor, o senhor vai estar? Eu falei, segredo. Surpresa. Eu não estarei. Não, aqui a coisa é no fogo. Então é no fogo. Tá rindo? Inocente, não sabe de nada, inocente. Então, qual é o desejo? A partir de domingo que vem, em alguns momentos, nesse primeiro momento, o irmão Web Tito, ele vai estar ali, fazendo uma ceia, vai ajudar e vai fazer um ou outro batismo. Em algumas assembleias, são poucas, hoje é mais movimento de membros, mas um ou outro ele vai também cabeçar a igreja para fazer isso. Alguns gabinetes, eu vou avisar com antecedência, mas a intenção é ele estar também junto, porque não pode haver divisão. Estão entendendo isso aqui? Então tem que ter sinergia, tem que ter o cuidado, porque é para cuidado. E aí, já avisando a igreja, se Deus permitir também desta forma, Danilo está terminando o seminário final agora desse ano. Mas o que o Web fez, ele também vai ter que fazer, que é pegar a chancela da Bibete. Então ele vai ter que também ano que vem continuar estudando. E por que eu já estou avisando a igreja? Em tempo, a mesma coisa que vai acontecer com o Web Tito, também vai acontecer também com o Danilo. Só para a igreja não estranhar. Estão comigo? Estão entendendo isso? Não significa dizer que Danilo, Web Tito são pastores, não é isso. É que aqui para a nossa igreja, eles estão em um estágio, como diz a irmã Maria Alice. Maria Alice, é um estágio, pastor, muito bom isso, é bom isso mesmo, vamos embora. Então, é uma preparação. Significa dizer que eles vão ser pastores daqui a algum tempo? Estão entendendo aqui? Não, é apenas uma preparação, mas é claro que há uma intencionalidade, mas que não é assim, terminou o seminário, pastor, não existe isso. Seminário sozinho não faz pastores. Tirem isso da cabeça e do coração. Não é assim que funciona, é chamado. E chamado não é teologia que dá, é o Senhor. Eu gosto de cuidar de gente, vai ser médico. Chamado é outra coisa, também cuida, mas não é para cuidar de gente. Estão entendendo aqui? Também cuida, mas não é para isso especificamente. Chamado é algo claro da parte de Deus, que a pessoa se sente realmente ali entrelaçada pelo aquilo que Deus estabeleceu na vida. E, meu irmão, pode pipocar para cá, para lá, mas cai ali sempre. Então, vocês vão me ajudar como igreja e ajudar essas pessoas? Então, sempre que fique em paz, tá? Vai ser agora o batismo, a ceia, e aí em um outro momento, quando for gabinete, eu vou avisar, olha, fulano de tal vai estar comigo, e vai ser como eu aprendi, o pastor Benilton fez isso comigo no gabinete, ele falava assim, neguinho, fica calado, eu falei, tá bom, fica aqui no canto e só vai ouvindo, e como foi importante para a minha vida, para aprender a discernir coisas, e ali trabalhando, é uma espreita. Pastor Verita. Esse povo é terrível. E ali vai aprendendo. Porque como seminarista eu achava que sabia tudo. Hoje, como pastor família, Deus tem de misericórdia. O que eu mais faço nos gabinetes eu não tenho resposta. Vamos orar ao Senhor? Que eu não sei, filho, não sei. A gente até ouve algumas coisas, orienta, mas não sei. Não, eu acredito que a confiança parte da sinceridade. Vamos orar, vamos debruçar e o Senhor vai dar direção, não tem dúvida disso. Se nós buscarmos, Ele vai nos responder. E assim, pessoal, dediquei alguns importantes minutos da mensagem para passar isso para a igreja, tá bom? Então, domingo que vem, à noite,
corpo diaconal vai ajudar o nosso irmão Web Tito, já estão tudo alinhado, fica em paz, Web Tito. Eles vão aqui, se esquecerem, fica tranquilo que eu vou falar, faz isso, pelo amor de Deus. Ó. Então eles vão dar os devidos ajustes, mas de manhã ele vai ser comigo ainda, tá bom? Aí à noite Web Tito, e aí no dia, ia ser domingo que vem o batismo, mas eu vou jogar possivelmente para o outro domingo, justamente por causa dessa transição. Vamos ter um batismo aqui. E aí, em dezembro, teremos outro batismo, tá bom? Tendo dito isso, eu acho que eu avisei tudo, né? Então, já está na alvo. Já avisei, já comuniquei e vamos embora. Vai ficar mais fácil. Então, vamos para a mensagem de hoje. Eu quero falar algo que eu saí daqui de manhã com essa mensagem no coração, e aí eu falei, não, eu vou primeiro confirmar a série de mensagens, estudar de novo os temas, e eu vi que não iria atrapalhar a série de mensagens, apesar que o assunto também se faz referência na próxima semana, que é o pertencimento. Hoje eu quero falar sobre chamados para pertencer. Chamados para pertencer. Efésios capítulo 4, versículos de número 15 ao 16. Efésios 4, do 15 ao 16, nos traz algumas coisas muito importantes dentro dessa temática, e até para que não haja prejuízo quanto à saída de vocês aqui, eu vou ser muito cirúrgico nos pontos que eu preciso aqui desenvolver. Efésios 4, do 15 ao 16, diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor, chamados para pertencer. Eu ouvi pela primeira vez a palavra pertencimento como um senso de pertencimento no ano de 2016. 2016, em uma conferência, pela primeira vez eu ouvi essa palavra nesse sentido, a importância do pertencimento. E naquela ocasião, me lembro como sendo hoje, a palavra ela foi pregada na base de discipulado para demonstrar a importância de nós nos inserirmos na família de Deus, não como alguém que faz parte dela, mas alguém que pertence àquela família. Eu me recordo como os dias de hoje, que naquela ocasião, aquele preletor que abordou o senso de pertencimento, ele trouxe a percepção que quem entende que só faz parte, ele compreende que aquilo não é algo duradouro. Então hoje ele faz parte, mas amanhã ele pode decidir não fazer mais. Mas quem pertence, pertence hoje, pertence amanhã, pertence na chuva, pertence no sol, pertence na alegria, pertence na tristeza, porque houve uma decisão. Eu, em particular, acredito que toda instituição que busca o modelo de algo saudável precisa desenvolver essa cultura, essa identidade do pertencimento. E, em particular, acredito que essa cultura, essa identidade passa por alguns pilares que aqui na nossa igreja temos desde de 2017 como fundamentos. E o primeiro dele é alcançar. A importância de estarmos o tempo todo intencionalmente buscando alcançar novas vidas, abraçá-las, dar devida atenção, devido cuidado. E segundo ponto, a importância do integrar, que não é apenas alcançar, mas é fazer com que essa pessoa se sinta também envolvida em toda aquela realidade de movimento espiritual que ali existe. Por isso, meu irmão, minha irmã,
Deus não te fez para ser um crente apenas de banco. Deus não te fez para ser um crente que às vezes vai e não vai mais. Deus te fez para se integrar. E essa integração começa primeiro numa atitude com Deus, mas que se mostra em muitas coisas de nossas vidas. Como, por exemplo, eu estou numa família. Eu acredito que nós nunca devemos nos divorciar de nossas famílias. Filho é filho, pai é pai, mãe é mãe, e assim vai. Eu não vou entrar pela linha do cônjuge, porque muito provavelmente em novembro a gente vai abordar uma ou outra temática sobre isso. Mas eu acredito que até na relação casamento, se há possibilidade de restauração, nosso desejo precisa ser sempre para a restauração. Mas como, por exemplo, filhos não devem divorciar-se dos seus pais. E os seus pais também não devem se divorciar dos seus filhos. Porque o sentido do pertencimento passa justamente também pelo caminho da superação. Então, quando eu entendo o senso do pertencimento, eu sou integrado a começar daquela família biológica e eu me sinto realmente envolvido a tudo aquilo que aquela família está ali desenvolvendo e realizando. Eu percebo que cada coisa só acontece porque também me movi para que aquela coisa acontecesse. Não é um trabalho de duas mãos, é um trabalho de muitas mãos. Não é um trabalho apenas de uma cabeça, é um trabalho de muitas cabeças. Por isso que eu acredito que a integração também passa muito pela unidade. E há de convir, é sempre bom frisarmos isso, unidade não é uniformidade. Eu continuarei pensando da maneira como eu penso, mas se houver um propósito fixo, nós somos capazes de abrir mão, nos modelarmos, isso todos que estão ali pertencentes àquela realidade, para que nós consigamos cumprir aquele objetivo. Exemplifico, famílias que têm renda baixa, como a minha, como a sua, e a minha oração é que cresça ainda mais a sua renda, mas vamos colocar desta forma, com muitas famílias aqui da igreja. Se a minha renda for só minha, e do meu cônjuge ser para ele, e a minha ser para mim, e do meu filho ser para ele, nós nunca alcançaremos o que nós precisamos alcançar. Se não houver um ponto de equilíbrio, de atenção, de foco, de meta, nós viveremos, mas cada um na sua ilha, como pessoas desassociadas de um propósito maior. É importante essa unificação, e é fato que para isso muitas coisas são podadas, mas quando há uma unidade, quando há essa integração, quando nós entendemos o nosso papel naquele corpo, as coisas fluem com muita naturalidade. É assim na nossa família biológica, é assim no nosso trabalho, é assim na escola, quando estamos reunidos para fazermos trabalhos em grupo, é assim também nesta igreja. Um pastor não consegue virar um motor chamado Jardim Meriti sozinho, é necessário muitas outras rondanas, outras juntas a fim de mover esse motor chamado Primeira Igreja a partir de Jardim Meriti. Por isso cada um tem um papel fundamental. Do que está ali na portaria, do que chegou mais cedo, o que montou a história, o que está fazendo a gourmet, o que deu um jeitinho nos banheiros, o que limpou a igreja, o que arrumou o som, quem tocou, quem cantou, quem participou, todos todos têm um papel fundamental para o crescimento desta casa. E é assim também em todas as nossas áreas. Por isso,
Eu acredito em quarto lugar, no sentido da cultura do pertencimento, passa também pelo cuidado. Por isso que quando você sai daqui, passa ali no hall, está ali essa visão, o cuidado. O cuidado, ele precisa ser mútuo. Precisamos cuidar um dos outros, como diz Paulo à igreja de Colossos. Não é o meu mundo, é aquilo que também importa para o meu próximo, é aquilo que também importa para o meu irmão, o que importa para a minha irmã, aquilo que importa para aquele que está do meu lado. Por isso que quando se faz menção de Paulo pontuando sobre o casamento, 1 Coríntios capítulo 7, Paulo abordando sobre a cumplicidade no lar, ele chega ao ponto de dizer que naquele momento da vida conjugal, a vida, o corpo, aquilo que a mulher é, não pertence mais a ela, agora pertence ao esposo. E aquilo que é do esposo não pertence mais a ele, pertence à esposa. Paulo é profundo no sentido do cuidado mútuo. E esse cuidado mútuo não é aquilo que eu quero, é aquilo que faz com que o outro seja completo em mim. Meu Deus, forte isso, hein? Quando você citar lá, falar a aula, você fala, foi o pastor Gil que falou lá na frente. Por isso que o Senhor, quando olhou para Adão, falou, está faltando água em você. Quando o Senhor entregou a Eva, ele acordou Adão, falou aqui o teu sonho materializado. Adão falou, meu Deus, coisa boa. E o Senhor colocou Eva para ser aquela que iria completar aquele homem. Quando estamos vivendo o senso do pertencimento, entendemos que cada um completa o outro. Por isso que temos que ter muito cuidado. Grave bem aí, ó. Temos que ter cuidado com as palavras. 2, temos que ter cuidado com as atitudes. 3, precisamos preservar o respeito, para que aquele corpo continue crescendo saudavelmente. Cuide das pequenas coisas. 4, quando nós entendemos o senso do pertencimento, não tem jeito. Para nós entendermos o que é pertencimento, não tem jeito, passa pelo ide, passa pelo envio. E o sentido é aquilo que está bom para a gente, outros precisam também ver. Outros precisam também experimentar disso, precisam aprender disso. Eu acredito que o senso de pertencimento veio na hora certa para as igrejas. Porque quebrou aquele sentido da igreja comércio, igreja shopping. Qual é o menu da noite? Aí uns diziam, é a segunda-feira disso. Alguns outros diziam, não, é a terça-feira daquilo. Alguns outros mais diziam, não, é a quarta daquilo outro. E alguns outros desavisados ainda diziam, é a quinta do que está por vir. E mais alguns diziam, é sexta-feira forte. E o sábado, das coisas, de mais coisas. E o domingo? O domingo da vida. O movimento de fazer com que os cristãos vissem esse movimento chamado igreja apenas como algo para ser consumido, foi desenvolvendo em muitos corações e mente, não o sentido de pertencimento, mas o sentido de que faço parte. Eu só faço parte, eu só vou lá e consumo. Eu só vou lá na segunda-feira do desencapetamento total. Às vezes eu olho para alguns irmãos e falo, de repente, hein? Vai fundo, varão. De repente é o caminho, aleluia. Um dia eu estava conversando com um cliente, o cliente falou assim, eu estou indo para uma sexta-feira ali, eu falei, por quê?
eu estou sentindo que eu estou meio estranho assim, então eu vou lá passar pelo corredor e falo, pode orar, tira logo tudo que está aqui. Falei, pelo menos é sincero, né? Aleluia. O pertencimento quebra isso do culto-consumo, quebra isso da igreja de apenas fazer parte, e desenvolve aquilo que nós dizemos que não, eu não faço parte, eu pertenço. Não é aquilo que fizeram, é aquilo que também, com a ajuda de outros, eu fiz, dentro daquilo que eu podia, dentro daquilo que era possível, mas ali também tem um pouquinho daquilo que Deus colocou na minha vida. Na minha casa tem um pouquinho do que Deus colocou na minha vida. Naquilo que desenvolvo, naquilo que você desenvolve, você pode dizer, naquilo que eu desenvolvo, tem um pouquinho lá. Desta igreja, dos ministérios, tem um pouquinho lá. Esse pregador chamado Michael Broder, ele trouxe naquela ocasião uma percepção sobre como a igreja foi vista por alguns anos. E na primeira percepção dele, ele disse que a igreja por muito tempo foi vista como uma igreja armazém. E a igreja armazém está muito caracterizada como a igreja histórica. É a igreja que vive para dentro. É aquela igreja que vive para ser boa para aqueles que estão dentro e para os que estão fora, que vá para o inferno. Não se preocupa com aqueles que estão do lado de fora, com aqueles que precisam da graça, que precisam também do cuidado, precisam da atenção, da mão do Senhor. Por isso, o crescimento dela está muito baseada apenas no batismo de filhos de crentes. Não que isso seja ruim, porque filhos de crentes também tem que se batizar. Mas não se vê mais conversões. É uma igreja armazém, está muito fechada, está muito para si, está muito boa para a sua realidade. Mas lembre-se, armazém, se deixar o produto muito tempo lá, o que acontece? Estraga. A igreja não foi criada para ser um clube fechado. A igreja não foi criada para ser boa para quem é membro. A igreja continua sendo a agência de Deus na terra. E um dia que nós padronizarmos, exemplo, o Jardim Meriti, só pode ir gente desse jeito. Quando nós fizermos isso, a gente vai estar fechando a porta para várias outras pessoas. Eu já disse aqui, e falo de púlpito, eu não tenho tatuagens, mas aqui na nossa igreja tem pessoas com tatuagens. Tem até crente que fez tatuagem, que eu falei, meu santo, por que fez tatuagem? Não é possível, está muito ungido. Mas a gente ama. Por que ama? Porque não é a tatuagem que vai levar para o céu. Mas grava isso, que eu vou falar agora, hein? Grava isso. Não é a tatuagem que vai levar para o céu. Mas quando o nosso coração está no Senhor, a gente toma cuidado com o que vai fazer com o nosso corpo, porque pode muito bem machucar aquele pequenino. E tem muita gente que fala assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Quem te enganou, santo? Quem te enganou, minha santa? Porque conforme o que a minha Bíblia diz, e olha que eu gosto de um churrasco, uma carne, mas até se a minha carne escandalizar o meu irmão, o que eu tenho que fazer? Não comer. Então, quando nós estamos com o coração no reino, até o que nós vamos fazer precisa passar pelo crivo do que o Senhor está aprovando para a nossa vida. Quem nos olhar, vai nos olhar como crente ou não? Eu quero que me olhem e vejam cada vez mais alguém que se pareça com Jesus. Mas significa dizer que essa igreja vai fechar para quem é tatuado? Faça-se comigo. Eu quero mais que venha. E eu posso até dizer uma coisa, olha só, é estranho, mas já falei em seminário isso. Eu não tenho dúvida que se Meriti continuar crescendo, daqui a muitos anos vamos ter pastores tatuadas também. Porque o Espírito Santo chama.
Agora, caberá a pessoa usar aquilo ali, que tem pessoas que parece que aquilo ali vira, aí como eu sou livre no Espírito Santo. Não, filho. É igual o pastor que faz, fica fortão. Não vai usar a roupinha apertada. Não vai virar cowboy, meu santo. Tem alguns pastores aí que traz constrangimento. Eu não seria membro daquela igreja. Eu vou ficar olhando para o irmão, vendo dois negócios lá, não dá certo. Tá amarrado, filho? Tá doido? Não dá. Tá doido? O sangue de Jesus tem poder. Sou convicto do que eu sei. Sou macho alfa power, mega power, varão. Aleluia. Tem a moda aí estranha. Todo mundo coladinho. Fala, não, isso não, filho. É o cuidado. É a atenção com o outro. Mas Michael Broder aponta a segunda percepção sobre a igreja. Ele disse que a igreja, de um momento para o outro, ela deixou de ser armazém e virou uma igreja fábrica. E a igreja fábrica é: você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Não, tem que fazer de novo. Vai, tem que fazer. E aí os irmãos se tornam crentes totalmente, fugiu a palavra aqui agora, ativistas. E apenas o ativismo. E não existe vida no que se faz. Se faz apenas por fazer. E o Senhor não quer isso. De ano passado a nossa agenda foi pesada, não foi, igreja? Aí percebi no final do ano que não estava legal. Eu falei, olha, vamos mudar algumas coisas. Aí percebi o quanto os ministérios pararam. Porque o povo está cansado. E vamos reativar, porque a nossa cultura é sermos uma igreja saudável. Então tem horas que a gente tem que pisar no freio e falar assim, não, vamos reajustar, não é parar a máquina, entenda bem, o motor que está funcionando não dá para parar, mas você pode se remodelar para manter a saúde. Falei com a Mona Lisa, falei com o Henrique, falei, olha, ano que vem vai mudar ainda um pouquinho mais. Porque a gente tem que ter tempo não apenas para sermos presenteados por Deus, mas nós temos que ter tempo até para celebrar. Tem momentos que nós estamos tão ativistas que a gente não tem nem tempo de celebrar. Não tem aquela vitória que Deus te deu? Pergunto, você conseguiu celebrar aquela vitória? Tem momentos que parece que a vida está tão corrida que vem uma bênção e a gente não consegue nem celebrar aquela bênção. Já vem outra coisa, a gente já está envolvido em outra coisa, o que acontece? Depois já passou muito tempo e a gente não conseguiu celebrar aquilo. Por isso que eu estou colocando aí o Web Tito, Danilo, porque eu quero viajar, quero para os Estados Unidos, para Portugal. Só falta o dinheiro. Eu quero, pelo menos de pensamento. A Keila vai, eu vou segurar no pé dela, vou falar, tu não vai sozinha não, Keila. Irmã Sônia, a gente tem que ter tempo também para celebrar as vitórias. Irmã Sônia Drummond, Sônia Gouveia também, irmã Verônica. Senão a vida passa e perde sentido. A fábrica é bom, é produção, mas só quando produz perde sentido. Eu não quero ser o pastor de uma igreja fábrica, em que onde os irmãos só servem se estiver produzindo. Gente é gente, e eles vão para o céu. Mas como pastor eu posso inspirar cada um realizar aquilo que é devido realizar segundo as suas capacidades.
E aí ele trouxe uma visão da qual agora eu já começo, nem vou terminar essa mensagem, mas eu quero pelo menos pontuar esse terceira visão sobre igreja. Ele diz: por muito tempo na história fomos igreja armazém, depois nos tornamos igreja fábrica, mas o projeto de Deus sempre foi sermos igreja família, porque a família tem espaço, e que quem erra tem sempre lugar na mesa depois, desde que se arrependa. E quem só está ativista, como o filho mais velho da parábola do pródigo, ele também tem a oportunidade de entender que não é só trabalho, também tem um momento de celebrar. É na casa onde se ajusta. O filho pode desejar o mal do pai, mas o pai, quando vai falar com o filho, quebra o filho através do amor. Porque o que convence um homem é o amor. Neste caso, trazendo para a Bíblia, o que convence um homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas nesse sentido é o amor do pai que se derrama. Por isso, meus irmãos, eu acredito que uma visão correta seria, como o pastor Carlito Paz usa como slogan da igreja da cidade, da qual nós somos muito abençoados pelas mentorias de lá. E lá ele diz: nós somos uma família para pertencer. Esse slogan eu não quis trazer aqui para a igreja, porque eu entendi que cada igreja precisa ter a sua identidade. Mas como esse sentido do pertencimento mexeu com o meu coração, mexeu com a realidade de cultura dessa igreja local, de entendermos que nós não fazemos parte e temos que ir contra o sentimento só de fazer parte. Nós precisamos avançar para a cultura do pertencimento. Aquilo que aconteceu, aconteceu também porque também me movi para realizar, dentro das minhas possibilidades, dentro daquilo que eu podia. Eu faço coro com muitas pessoas daquela casa de oração. E por isso a minha vida também está entrelaçada. E por isso, diante disso, apenas um ponto nessa mensagem, uma única verdade. E termino com essa verdade. Pertencer é assumir um papel na família de Deus. Primeira verdade e única. Pertencer é assumir um papel na família de Deus. João 1, do 11 ao 13, o apóstolo João, trazendo uma reflexão muito profunda, disse o seguinte: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos quais creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. 2 Timóteo 2, do 1 ao 2 diz, 2 Timóteo 2, do 1 ao 2 diz: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Me permita aqui terminar essa mensagem apenas com este ponto. Quando nós entendemos o sentido de pertencimento, nós buscamos em Deus qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel nessa família. E nós nos movemos para isso. Nós entendemos que Deus nos chamou para alguma coisa. Por isso que João, ao escrever capítulo 1 de João, ele diz, ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos aqueles que o receberam, deles o poder de serem filhos. Vira para o teu irmão com muito respeito e fala assim: você é filho, você é filha de Deus. E isso é poderoso.
A Bíblia diz que deu-lhes o poder. Isso é poderoso. Você não é uma pessoa solta, você é um filho de Deus. Essa semana procurei a Mônica, eu soube de algo que mexeu com o meu coração, de uma pessoa que está carregando fruto de Deus no ventre, e nós não podemos mais ter filhos, né? Mona Lisa ligou, que ela ficou com medo do garanhão aqui. Ela falou assim, se não ligar, você vai fazer um time de futebol. Eu falei, é isso aí, fica com medo, porque aqui é brabo. Mas quando eu soube dessa situação, eu falei com Mona, Mona, dessa vez deu vontade de trazer essa criança que ainda está no ventre para a gente cuidar. Porque filho é presente, herança do Senhor. Não pode ser deixado de lado. Filho nunca será acidente. Filho é bênção. E aí eu falei com Mona, essa atitude não vou adotar ninguém, tá? Só assim, é por conta daquilo que eu ouvi, meu coração fechou. Falei, não, essa vidinha não pode ficar. Aí eu até meditei, ela quer, né? Só que foi menininha, né? É verdade, para você lá não vai ter que gerar, seria uma bênção mesmo, mas é verdade, não vai ter que gerar, mas tem aquele momento inicial ali, aqueles meses tensos, né? Fazer o estágio ali, sei lá. E aquilo ali mexeu. Porque todos nós temos um lugar na família de Deus. Todos nós. Essa mensagem fez sentido para a sua vida? Nosso chamado é pertencer. Se você pode, fique sobre os teus pés.